Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Isaías 43. Aleluias. A partir do versos 13, para a gente meditar a palavra do Senhor. Aleluias. Jesus é bom. Glória a Deus. Bem-aventurados sois vós. Aleluia, por estar aqui. Aleluias, para ouvir a palavra do Senhor. Depois o frio passa, o tempo passa. Aleluia, passa o verão, passa o outono, passa o inverno, passa a primavera, chega verão de novo. O tempo está sempre passando. Aleluia, mas nós não podemos deixar de passar um momento de adorar, um momento de glorificar, um momento de buscar a presença do Senhor. Amém, igreja? Porque isso não passa, isso será para a vida eterna. Amém? Aleluia, a palavra do Senhor, Isaías 43, o tema da campanha, no versos 13. Aleluias, vamos meditar a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo, e diz assim: e ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aleluia, operando eu, quem impedirá? Vamos meditar mais alguns versículos em nome de Jesus. Assim diz o Senhor, teu Redentor, aleluias, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei a Babilônia, e a todos farei descer como um fugitivo, isto é, os caldeus, nos navios, como se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso, aleluia, eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, aleluia, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estarão extintos como o pavio se apagarão. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não sabereis. Eis que porei o caminho no deserto, o rio no ermo, os animais do, aleluia, do campo me seguirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei água no deserto, o rio no ermo, para dar a beber ao meu povo, ao meu eleito. Aleluias. Vamos passar para o versos, aleluias, 26 em nome de Jesus. E diz assim: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as suas razões, para que te possa justificar. Aleluia. O meu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os maiores dos santuários, e farei de Jacó um anátema, e de Israel um opróbrio. Então, meu Deus, assento e glorifique ao Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para com nossas vidas. Aleluia, meditando na palavra do Senhor, aleluia, Deus vai trazer para nosso entendimento, através da tua palavra, através do teu profeta Isaías, aleluia, o Senhor leva para Israel entender e compreender, aleluia, o poder, a glória, aleluia, o agir do
Senhor. Porque, igreja, quanto mais Deus agia a favor de Israel, pelo zelo que Deus tinha para com Israel, Israel nunca voltou os seus olhos, o teu coração, a tua consciência a reconhecer o teu Deus. Aleluia, a saber quem é que ia diante de ti, quem é que lhe dava livramento, quem é que abria o caminho, quem é que fazia o Deus inimigo perecer. Aleluia, e Deus tantos feitos fez por Israel, que agora o Senhor, Ele vai trazer para um povo, aleluia, que estava ali no momento do cativeiro em Babilônia, mas o Senhor, Ele traz ao profeta Isaías, dizendo para aquele povo, aleluia, que o Deus que o colocou, aleluia, no cativeiro, levantou os babilônicos para levá-los cativos, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, foi para vos conservar. Aleluia. O Deus, Ele dizia assim, o nosso Deus, Ele diz assim, ó, ainda antes que houvesse dia, o Senhor está dizendo, vós que conheceis que eu sou a luz, que eu sou o caminho, que eu sou o que dou a direção, que sou eu que o livro, sou eu que vou adiante de vós. Aleluia. Deus estava falando, e reconheça Israel, e reconheça meu povo, ainda que vós esteja no cativeiro. Ele ainda estava dizendo, o mesmo que abriu o mar, fez caminho para o povo passar, aleluia, eu ainda abrirei caminho para vós passar no deserto, seja pelo mar, aleluia, seja no cativeiro. Ele diz que eu ainda abro caminho, eu ainda faço, aleluia, água, eu ainda, aleluia, faço brotar a plantação, porque o Senhor estava lembrando a Israel esta coisa, porque o crente ele esquece, quando está tudo bem, ele esquece de Deus. E o Senhor meditando, aleluia, nesse capítulo de Isaías 43, o Senhor vai mostrar à igreja que Israel, ele tinha esquecido, aleluia, de adorar a Deus. Ele tinha esquecido dos mandamentos, dos estatutos do Senhor. Aleluia. E era um povo que Deus sempre buscou fazer o bem para eles. Deus sempre buscou cuidar deles. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel virou as costas para Deus. O povo de Israel já não apresentava dos seus holocaustos, dos seus sacrifícios, eles já não levavam para o Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor vai deixar claro que eles não compravam mais os seus incensos, aleluia, para apresentar-se ao Senhor com um cheiro suave. Israel esqueceu totalmente dos estatutos que foi lhe dado para obediência e apresentar-se ao Senhor. Aleluia. Então, por eles ter rejeitado, aleluia, virado as costas para o Senhor, Deus permitiu que os babilônicos levassem para o cativeiro. Mas Deus dizia assim, ó, aleluia, não é para parar, não é para deixar de dar luz. Aleluia, cresça, multiplica dentro do cativeiro. Aleluia, Deus está dizendo para mim e para ti, ainda que o cativeiro tu sente opressão, sente fadiga, agoniza, aleluia, tua alma, teu espírito, e tu vê que não tem a saída, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele está dizendo, continua multiplicando, continua fazendo, aleluia, crescer, aleluia, dentro de si, aleluia. Se é adoração, adora, aleluia. Se é o amor pela palavra, alimente-se, aleluia. Se é amor por Deus, que cresça, que multiplica, aleluia. Se a obra está parada, ele
gente movimenta a obra, aleluia. Se está achando que está pouco evangelista, sabe por quê, igreja? Aleluia, nós se deixa bater com pouca coisa. Nós deixamos de fazer para Deus por pouca coisa. Se não dá uma oportunidade, o crente fica chateado, já não quer fazer mais para Deus. Se passar uma semana no banco, ele já fica quase que desviado dentro da igreja de tanta raiva, de tanta ira. Ele vira as costas para o Senhor. E Deus está olhando para o coração angustiado que está revoltante contra Deus. Não é contra a dirigente, não é contra a pastora, aleluia, não é contra o irmão, mas é contra a Deus. E aí o irmão, a irmã pensa que está virando as costas, saindo da igreja, para ir para outra igreja, virando as costas para quem está na igreja. Mas não é isso. A gente vira as costas para Deus com pouca coisa e diz, não, mas porque eu vou para outra, eu posso servir Deus em qualquer lugar. Eu quero te dizer, se você está aqui e não consegue servir a Deus aqui, tu não vai servir em outro lugar. Você vai rejeitar Deus aqui, tu vai rejeitar na tua casa, tu vai rejeitar no teu trabalho, tu vai rejeitar na rua e em qualquer ministério que tu for, porque a igreja de Jesus é uma. Agora o mal que está vindo do ser humano é cada um carrega o teu. Quem precisa voltar para Deus é nós. E não é mudança de igreja, mas é mudança de comportamento e ação e saber em que ponto nós se encontra voltado para Deus. Aleluia. E Isaías ele vai trazer para Israel e para mim e para ti, aleluia, justamente isso, igreja. Aleluia. Porque Israel, para eles servia a Deus, mas Deus olhava e via que eles estavam totalmente diferente do que Deus queria. E eu te pergunto nesta noite, tu conhece que Ele é a luz? Conhece ou não conhece, igreja? Tu sabe, aleluia, que Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, também é o fim. Sabe ou não sabe? Tu conhece que Ele é o caminho, a vida, a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Sabe ou não sabe? Nós estamos enganados por nós mesmos. Nós sabemos das Escrituras, porém nós deixamos ser iludidos por nossas vontades. E Israel, por ser iludido por tuas vontades, virou as costas para Deus. Conhecendo Deus, porque eles viam a glória quando Deus tirou do Egito, quantas pragas veio e não atingiu o teu povo. Deus, aleluia, fez o exército de Faraó diante dos olhos do povo do Senhor afogarem no mar. Eles viram a fumaça da nuvem durante o dia, acompanhava diante de Israel, que era a presença de Deus. Eles conheciam, aleluia, a coluna de fogo estava lá apresentando a divindade do Senhor, os cuidados selo, aleluia, do Senhor para que o povo de Israel sabia. Deus faz surgir no deserto, maná do céu, codornize, água da rocha, transforma, aleluia, água amarga em águas boas, protege o povo, salva o povo, livra o povo, e todos conhecem agora. Porém, todo mundo está conhecendo quem é. E Deus fala lá, Isaías, volta lá, diz ao povo quem eu sou, porque ele se esqueceu quem eu sou. Aleluia, diz ao povo o caminho que eles têm que voltar. Aleluia. Aleluia. E nós estamos vivendo um tempo, igreja. Nós sabemos tanto de Jesus. Nós sabemos tanto do Pai que está no céu. Porém, nós não acreditamos a nós. Nós seguimos as nossas intuições e não, aleluia, as Escrituras sagradas. Nós damos mais prazer para a nossa carne do que para a nossa alma e o nosso espírito. Porque às vezes nós estamos cantando
estamos pulando, está orando, está jejuando, mas porém a alma está vazia. Aí de repente o crente se sente tão atormentado, tão perturbado, é tanta coisa que vem e de repente tem tanto crente depressivo. Aí eu te pergunto, o que aconteceu? Se há uma luz dentro de si, meu Deus, por que perturba a tua alma? Aleluia. Por que abate o teu espírito? Deus. Se o Deus que diz que Ele, aleluia, é o que abre o caminho, é o que dá vida, é o que traz o reino novo, e eu te pergunto, o que tu faz com tudo isso e tu sabe que Ele faz? Falta de nós, igreja. Está faltando no crente. Nós sabemos do poder e da glória da presença, porém nós ficamos só apenas com a ideia da presença. Ficamos só com a ideia do reino novo. Ficamos apenas com a intuição do que Ele faz, mas nós não botamos em prática o que Ele quer fazer na minha e na tua vida. Aleluia! E o Senhor, Ele traz para Isaías, o meu povo está no cativeiro, o povo está angustiado, está apavorado, mas ainda eu tenho o rei novo no meio do cativeiro. Ainda eu tenho como abrir o caminho, aleluia, lá onde Ele se encontra. Tua vida está difícil, aleluia, tem hora que não pensa que não tem saída. Aleluia. Tu já parou de se preocupar com o teu problema e buscou renovar tua alma e o teu espírito? Porque Deus queria fazer isso com Israel. Aleluia. O Senhor queria fazer isso com Israel. Israel conhecia tanto de Deus, mas esquece. Muitos crentes, quando está doente, esquece da glória de Deus, do poder que Ele pode fazer. Aleluias, e fica doente, e procura médico, e médico, aí depois fica, Senhor, está nas tuas mãos, mas sai procurando de tudo, querendo fazer de tudo. Aleluias, Deus, Ele cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda renova, o Senhor ainda transforma, o Senhor ainda ressuscita. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele não mudou e não mudará. Aleluia. Aleluia. Igreja, estamos vivendo um momento que nós precisamos esquecer dos problemas e de Deus. Deus já estava ali falando com Isaías no meio do cativeiro. Se o povo não estava bem, esqueceu de Deus. Agora eu te pergunto, imagina o povo no cativeiro. O Senhor deixou eu vir parar nesse lugar. O Senhor deixou a gente ser oprimido. Meu Deus, não tem nenhum Deus. Nós não temos Deus. Olha as nossas vidas que nós já estamos passando. A gente percebe no Gideão quando o anjo vai ter com ele. Aleluia. E ele disse, se Deus é conosco mesmo, então por que Ele está deixando nós ser oprimidos assim? E o Senhor disse, Ele disse, vai, homem valoroso, nessa força que Deus é contigo. Ele, não. Se Ele fosse com a gente, nós não estávamos sofrendo. Se Ele fosse com a gente, nós não estaríamos no cativeiro. Se Ele fosse conosco, nós não estaríamos doentes. Se Ele estivesse conosco, não ia faltar nada. Aleluia. É assim que o crente faz. É assim que passa na ideia daqueles que estão na prova, daqueles que estão no momento de lapidação. É murmurar e questionar: será que Deus ouve? Será que o Senhor é comigo? Porque eu oro, porque eu jejum, pago meu dízimo, vou na igreja, estou no culto, e por que esse vento? Aleluia. E Deus quer saber se tu conhece, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E agindo eu,
quem me impedirá? Aleluia. Aí tu impede. Porque a gente não confia e esquece. Israel estava esquecido. Enquanto o crente está tudo bem, porta aberta, comida na despensa, roupa legal, tem teus caçados, teu alçado, dinheiro para pagar a vida, teus filhos, teu marido, tua esposa, vai tudo bem? Então o crente está cantando, quando aperta. O crente, ele só vem hoje só para ele, não quero nem oportunidade. Se eu ficar aqui mesmo, só vim só para ouvir. Deus da glória. É forte, Deus, aleluia, Jesus. Isso é o menos, viu? E outros que dizem, eu nem vou lá hoje. Outros dizem, irmã, pastora, levanta uma campanha aí para mim, eu estou indo para a prova, no vento, que eu não sei nem o que fazer. Isso é as coisas pequenas. Para você ver o quanto que a gente orgulha e não percebe. E Deus olha, eu não fiz nada. Só bastava a minha igreja me reconhecer. Só bastava a minha igreja voltar e entender que quando a tua alma está cheia da graça, do poder, da presença do Espírito Santo, o vento está soprando, mas tu está orando. A enfermidade chegou, mas tu está orando. Veio, aleluia, as portas se fechou, tu está orando. Aleluia, o problema no casamento, tu está orando. Filho está nas drogas, filha está na droga, mas tu está orando. Muitos estão olhando e estão dizendo, não tem jeito, mas tu disse, o meu Deus me dá jeito, porque nada para Deus é impossível. E neste momento é que Deus queria Israel com essa fé. Vê que Jesus, quando o homem vai buscar Jesus, dizendo, o meu servo está à beira da morte, mas eu também sou homem de autoridade. Se eu digo vai, ele vai. Eu digo vem, ele vem. Eu digo faz isso, ele faz. Faça aquilo, ele faz. Então não precisa nem o Senhor ir lá. Se apenas o Senhor liberar uma palavra, eu creio que ele vai ser curado. E Jesus se alegra, igreja. Sabe por quê? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus se alegrou tanto que ele diz que nem em Israel vi essa fé. O Senhor está dizendo, nem no meio do meu povo eu encontro essa fé. Às vezes quem está lá no bar pode ter mais fé do que quem está aqui dentro. Igreja, a gente diz que eu creio em Deus quando não está na prova. Quando está na prova a gente esquece. Aleluia. Ou quando está tudo bem. Aleluia. E às vezes tem pessoas que estão lá, mas ele diz assim, eu creio em Deus. Eu sei que Deus pode fazer. E quando Deus resgata essas pessoas já vêm naquela convicção, crendo na graça e no poder de Deus, que de repente essa pessoa é mais cheia do que quem tem 10, 15, 20 anos da igreja. Aí a pessoa pergunta, entrou um que já está assim. Mas é fé. É fé. Deus, ele busca, aleluia, João capítulo 4, Jesus vai dizer para a mulher samaritana que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Aí a gente acha que só quem está aqui dentro pulando, cantando, está adorando ele. Em espírito e em verdade. Às vezes o ímpio cai no leito porque Deus colocou e ele estava só esperando que o crente vá lá e diz, você aceita Jesus como teu Salvador? Sim, eu aceito. Jesus liberta, Jesus cura. Aquele homem, aquela mulher sai lá transformado por causa da fé. Aleluia, porque está lá, mas não esqueceu de Deus. Quem está aqui dentro esquece. Quem está aqui dentro esquece, porque aqui dentro tem que ter reverência e santidade. E nós queremos reverenciar, mas não é santificar. E quando eles estão crendo, aleluia, por mais que eles não tenham, aleluia, santidade, mas eles creem. E no momento
recompensa, recebe livramento. Olha quantos filhos o Senhor dá livramento, igreja. Olha quantas pessoas eu livro de acidente, a gente fica assim, ó, paralisado de olhar assim, meu Deus do céu, isso foi a mão de Deus. Aleluia. Porque tem muita gente que tem fé e não está na igreja. E tem muita gente que está na igreja e não tem fé. E Jesus já estava dizendo: Isaías, vai no meio do meu povo e diz para ele quem eu sou. Lembra eles do que eu fiz. E lembra eles que eu vou renovar, que eu vou tirar o cativeiro. Aleluia. O Senhor, igreja, tu acha que Ele não vê quando você levanta para trabalhar? Quando tu está cansado, quando tu está doente, quando você não está suportando apenas uma palavra que alguém te falou e você está com a tua mente atribulada? Ele está vendo. Ele vê quando você não está mais aguentando, quando as lutas estão te sufocando. O Senhor, Ele vê. Mas Ele precisa que tu reconheça quem Ele é. Aleluia. Ele estava mandando Isaías relembrar o povo quem Ele é, para que Ele pudesse resgatar, para que Ele pudesse libertar, para que Ele pudesse renovar a fé de Israel. Aleluia. Se eu e você, igreja, aleluia, alguém nos pegar, imagina, a pastora está nessa congregação, de repente chega a polícia e leva ela, joga ela na prisão, sem ela estar devendo nada. Aleluia, pega outros irmãos, leva junto e joga na prisão, e deixa ela até que o juiz decide. Aleluia, a vida dela vai ser o quê? Senhor, o que eu fiz? Senhor, porque eu estou aqui? Senhor, eu estava lá te adorando, servindo, fazendo a tua obra. Como eu vim parar aqui? Assim éramos que era justo. Porque nem todo que foi levado ao cativeiro era pecador. Mas foi levado em cativeiro apenas o justo. O ímpio era morto com espada. Aleluia. O ímpio, aleluia, era tirado de cena, desde a saída do Egito. Por quê? Deus queria tirar uma geração limpa. Deus queria tirar uma geração verdadeira. Deus queria tirar uma geração santa. E quando saiu do Egito, saiu todo mundo misturado, contaminado, todo mundo idiota, todo mundo idólatra, todo mundo caminhador, todo mundo apontador, todo mundo adulto e adúltera. Aleluia. Vê que a primeira oportunidade foi ele fazer o boi de ouro para ele. E Deus falou: esse daí já vou tirar um tanto. Quem foi o primeiro que levantou para a idolatria? Então junta todos. Quem é que vai servir a Deus? Passa para cá. Só passou quem queria servir. E a Bíblia diz que quando passaram todos os levitas para o lado de Moisés para servir a Deus, ele disse: agora passa a espada de todos os outros. Depois veio praga, matou mais um tanto. Aleluia. Veio, aleluia, a terra abriu, engoliu um tanto. Aleluia. Veio a serpente, matou um tanto. Veio mais praga, matou um tanto. Aleluia. Diante da guerra, aleluia, veio também, e mas passaram todos, vários fechados. E Deus só estava buscando limpar. E depois o Senhor disse, por causa do pecado do povo, o Senhor disse: vão caminhar no deserto 40 anos. Entrarão na cidade, aleluia, na terra da promessa, apenas, aleluia, a quarta geração. Aí depois o Senhor limpa, para que aqueles novos viessem a conhecer Deus, viessem a obedecer a Deus. Igreja, porque quem nasce no Egito, está no Egito, misturado em Sodoma e Gomorra, vê que vai sair dali, muda de cidade, mas Sodoma e Gomorra continua dentro.
Continua dentro. Então, para o Senhor ter uma nação eleita, ele precisava, porque ele já disse para Abraão: Abraão diz: como será multiplicado a minha descendência? E quando será que nós entraremos na terra? O Senhor disse: faça assim, 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 e sacrifica. E ali ficou Abraão no sacrifício, preparando tudo, e não deixou. A Bíblia diz que ele o dia todo jogava os animais que vinham tentar comer aquele sacrifício apresentado a Deus. Até que chega no final da tarde, Deus faz ele cair no sono profundo e diz para ele: Abraão, a tua descendência, ela se multiplicará, entrará no Egito, passará 430 anos e ali será escravizada, e eu resgatarei. Sairão de lá com riqueza, mas apenas a 4ª geração vai entrar na terra prometida. Porque Deus já sabia. Deus dá tempo para mim e para ti se limpar. Nesta caminhada ele dá tempo para mim e para ti reconhecer. Nesta caminhada, igreja, ele dá oportunidade, aleluia, para os feiticeiros, para os idólatras, para todas as religiões que são incrédulas e toda a humanidade na terra conhecer ele e vir para ele. Ele não faz exceção de pessoa. Ele quer que reconheça ele e sejam limpos das iniquidades. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que depois de Deus ter deixado este povo que não queria obedecer ele, não queria reconhecer ele, ele chegar e dizer para Moisés: Moisés, eu não vou mais com vocês, porque se eu for, vou matar esse povo. Eu vou matar esse povo. E o Senhor disse a Moisés: sai do meio desse povo, eu vou matar tudo agora, e eu vou fazer de você outra geração. Igreja, se não fosse a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que nós seríamos consumidos. Ele só quer que nós reconheça a tua graça, o teu poder, e que nós volte para ele. Tu não está aqui por acaso. Aleluias. Tu é da nova geração. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer: o povo mesmo, Deus fazendo tudo. Aleluia. Deus falou para este povo: então vou ter que colocar mais 70 anos de cativeiro, porque dali dos 70 os velhos que entraram a morrer. Por isso o Senhor diz: multiplica lá, deixa os meninos nascer, porque é desses meninos que vai sair uma geração abençoada. É desta nova geração que eu vou levantar. É a geração que vai ouvir os meus estatutos, os meus mandamentos, a minha ordenança, vai reconhecer a minha palavra, vai reconhecer a minha glória e vai me obedecer. Agora imagina quantas pessoas ali morreram no cativeiro. Mas depois o Senhor tirou também um povo que esperou até a vinda de Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer, igreja, para mim e para ti. Aleluia. Olha o que o Senhor diz em Isaías 43. Aleluia. No versos, aleluia, 22 adiante. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Aleluias. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com, aleluias, com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com, aleluia, gordura dos teus sacrifícios. Me enchestes, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas maldades. Agora imagina, Deus olhando nós e dizendo assim: eu canto para Jesus todo dia, eu prego, eu faço para Jesus, e o Senhor dizer assim:
Você só me dá trabalho. Você me dá fardo. Eu cuido de você. Eu zelo de você. Te tirei do lamaçal do pecado. Você nem me adora mais. Você nem me serve mais. Você está de costa para mim. Eu só pedi que você me obedecesse. Você nem me obedece. Imagina o filho. Quando a mãe fala com o filho, com a filha, e a filha não obedece. Quer seguir o caminho que quer. A mãe não fica, o pai não fica entristecido. Imagina Deus dizendo, igreja. Isso aqui é da gente. Se a gente se colocar no lugar do Senhor, Deus dizendo assim: você me dá trabalho. Você só me dá fardo. Se a gente se colocar no lugar do Senhor, a gente vai ver o peso que Deus sente todo dia. A angústia na alma, a lágrima, quando Deus vê o crente conhecendo a verdade e não exercendo a verdade, o crente sabendo o que tem que fazer e não faz, o crente sabendo que tem que voltar o teu coração para Ele e não volta, o crente sabendo que precisa se revertir, mas prefere levar uma vida vergonha. E Deus olhando assim: Jesus, eu sofri, fui castigado, fui humilhado, fui escoteado, passei por uma vida, morri na cruz para dar vida. E olha aí, desperdiçando todo o meu trabalho, todo o meu sacrifício. Será que não sente a minha dor? Igreja, é para mim você parar e pensar, porque o que Deus queria é que Israel voltasse a consciência do coração. Não é nós passar por essa porta bonitinha e dizer assim: estou aqui, Jesus. Ele quer que o teu coração já vem de lá contemplando. Tu tá lavando um prato ali, ó. Não tá murmurando que tá lavando prato, não. Tá lavando prato, tá adorando. Tá lavando roupa, tá adorando. Tá limpando a casa, tá adorando. Tá indo trabalhar, sabe que o dia tá corrido, sabe que tá difícil, mas continua adorando. Aí quando tu vem pro culto, tu já vem com ele, você não vem sozinho. Você só vem só completar mais um dia de adoração. Meu Deus! Passa um dia cheio, carregado, se lembrar de Jesus, sem ler a Bíblia, sem orar, sem fazer nada, e chega na igreja. Tô cheio da graça. Tô cheio do Espírito Santo. Gente, sem emoção. Passa um dia estressado, às vezes discute com o marido, com a esposa, com os filhos, com o vizinho, com o amigo no trabalho, com a amiga no trabalho. Passou um dia sem contato com o Senhor. Aí eu te digo: tem como a gente chegar aqui, cheio de Deus? Ou a gente vai entrar no meio da emoção e vai deixar tudo fluir? E depois eu estou tão cansado, estou exausto, estou desgastado. Não sei nem como eu consegui dar aquele culto hoje. Igreja, Israel estava cansado, porque estava no cativeiro. Tu está livre. E o Senhor está dizendo esta noite, para mim e para você: não dê trabalho. Segundo Timóteo capítulo 3, a palavra do Senhor vai dizer que chegariam os dias difíceis, trabalhosos. Seriam os dias trabalhosos. O povo sem afeto, sem amor, sem temor a Deus, sem obediência para com o pai e para com a mãe, amante de si. Aleluias. Pessoas endurecidas, pessoas rebeldes, mais amigas do mundo do que de Deus. E as pessoas acham que Deus não está pedindo: volta. Volta, reconheça quem eu sou. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, igreja. Aleluia, Apocalipse capítulo 1, no versos 8. O Senhor, Ele vai dizer: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Aleluia, o que é, aleluia, o que virá. Aleluia, Ele está dizendo: o que esteve morto, mas está vivo. Aleluia, a Bíblia diz: nunca houve Deus no meio do meu povo semelhante a mim. Eu sou e nunca haverá Deus semelhante. Aleluia. Jesus, Ele vem trazido para a igreja. Aleluia,
Aleluia, comigo trago meu galardão. Está na minha mão para dar a cada um segundo a tua obra. Então tem galardão para quem não tem obras boas? Mas ele está vindo. Ele está vindo. E está dizendo: eu tenho algo para ti. Eu tenho algo bom para ti. Eu tenho bênção para te entregar. Mas eu vou te dar segundo as tuas obras. Aleluia, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Aleluia, Israel deu trabalho, mas na hora da luta, Israel não quer saber o que fez. Deus grande, Deus poderoso. Israel só questiona porque nós não faz nada. E sobre nós, quando você começa a meditar no livro de Salmos, e você vai ver a adoração, as orações, e você vê as canções, e você começa a ver que o povo começa, muitos a dizer do salmista, que eles passavam por ali, por aquela situação, pelo aquele aperto, pela aquela agonia, aleluias, pela aquela opressão, mas eles não tinham feito nada, mas Deus deixou acontecer. Viu como nós somos inocentes? Nós praticamos o erro, mas não foi erro. Eu não fiz nada e veio um vento sobre minha casa. Eu não fiz nada e aconteceu isso comigo. Aí nós começamos a meditar nos dias até chegar, aleluias, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que Israel pecava uma vez atrás da outra. E a gente vai ver muitos dizer assim: Senhor, por que o Senhor nos oprime desse jeito? Por que o Senhor deixa os nossos inimigos nos envergonhar? Por que o Senhor deixa os nossos inimigos nos destruir? Senhor, por que o Senhor permite que nós passemos por isso? Aí você vai ver o povo idolatrava, fornificava, adorava outros deuses, adulterava, aleluia, e dizia: nós não faz nada, Senhor. Só a fatura chegando. Igreja, tem hora que eu falo: Jesus, me dá dessa paciência, me dá dessa paciência, porque só o Senhor para ter tanta paciência com Israel e ter tanta paciência com nós. Nós fazemos tantas coisas e às vezes não nem percebe que fazemos tudo isso. Israel, aleluia, praticava tantas abominações de Deus, levar Ezequiel dentro do templo e mostrar a Ezequiel: abre aí, Ezequiel, passa por esse buraco, vê lá dentro de Ezequiel contemplar na entrada do templo o Deus, aleluia, do ciúme, a estátua da idolatria do ciúme estava lá na entrada, aleluia, posta, aleluia. Aí eu te digo: Israel via? Não, mas Deus abriu o olho do profeta e ele via que na entrada do templo não estava o anjo do Senhor, mas estava lá algo espiritual que estava impedindo a entrada dessa adoração para com Deus, mas sim para o mal. Deus leva Ezequiel mais profundo e diz: Ezequiel entra, e Ezequiel vê várias figuras de deuses, aleluia, estranho, que o povo adorava. Sacerdote queimando incenso, mulheres chorando para clamor, com Deus e lamentando, homem adorando Deus só. E Deus está vendo, Ezequiel, quanta abominação dentro da minha casa. E o povo dizia: Senhor, nós não faz nada. E o Senhor permite nós entrar no cativeiro. O Senhor permite as nossas coisas elevadas. O Senhor permite que nós passe vergonha diante das pessoas. Aleluia, eu falo: Senhor, ainda bem que o Senhor é Deus. Porque se fosse nós, um erra dentro da igreja, o outro já quer chutar para fora. Alguém teve uma queda, a rede social, ninguém abre um vídeo para contemplar a graça ou ouvir uma pregação, assim compartilhar.
Aleluia, mas conseguem abrir um vídeo que o irmão caiu, que alguém aconteceu algum mal no irmão, e distribui assim, ó. Todo mundo está sabendo. Rapaz, chega da igreja, você viu aquela, a pastora que aconteceu com ela? Você viu a fulano que estava traindo fulano? Você viu aquilo que aconteceu? Gente, nós mesmos nos envergonhamos, porque nós achamos que envergonhar o irmão não é vergonha, gente. Claro que sim, porque nós somos crentes. Vai dizer, tá vendo, nós crentes? Não vai dizer assim, aquela pessoa, não. Tá vendo, os crentes ficam tudo escondido debaixo de roupa. E evangelho é de mentira. Aí diz assim, aí Deus vai só pro mentiu. Ai Deus, eu não fiz nada. Você compartilhou. Tu ajudou Satanás a envergonhar o evangelho. Tu ajudou, tu estava ali, ó. Ainda saiu falando. Aí diz assim, não, eu não faço nada disso. Igreja é coisa séria. A coisa é séria. Nós dá fardo a Deus e não vê. Nós peca e não percebe. Nós vira as costas e não entende. Quando vem as lutas, o Senhor está dizendo, aleluia, que Ele é a luz. Mas nós escolhemos ficar em trevas. Vem um pouco na luz e esquece da luz. Por isso eu vos digo em nome de Jesus Cristo, igreja do Senhor, entenda a palavra do Senhor. Ainda que Israel estava no cativeiro, ainda que estava passando por uma opressão, ele leva o profeta lá para dizer assim, ó, vai passar tudo isso. O Senhor vai fazer brotar em novo. O Senhor vai brotar em novo. Ele mesmo é que apaga o teu pecado e não vai lembrar mais o que tu fez. Ele mesmo que vai entrar na causa e vai te dar vitória. Ele mesmo que vai abrir caminho para tu passar, mesmo em meio às tuas lutas. Mas não tema, sabe que Ele é Deus. Deus só quer que tu reconheça e adora Ele. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, porque Ele disse ainda antes que houvesse dia, eu sou. Porque o mundo era sem forma e vazia a terra. Mas Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele já estava lá. Ele conhece tudo. Tudo fez no teu falar. Aleluia, tu está aqui. Ele não te soprou para tu existir, mas Ele com as tuas mãos, Ele preparou-te, te pôs de pé, te deu um espírito de vida, te modelou, e tu é fácil na mão do oleiro. Reconheça quem te criou, reconheça quem te pôs de pé, reconhece quem te dá vida, reconhece quem está sendo contigo. Eis que eu sou o que te tomo pelas mãos. Não tema, eu te escolhi para dar testemunho da minha glória. Aleluia. Ele te escolheu. E tu está aqui esta noite para testemunhar isso. As lutas que tu passa não chegam nem perto de Israel. Aleluia. Como eu falei da pastora, se ela não tiver fé, ela desfalece lá dentro da prisão. Mas se a fé dela foi intacta, ela vai estar de joelho orando. Senhor, eu não fiz nada e o teu agir vai ser sobre a minha vida. Aleluia. E de repente o povo vai chegar lá e dizer que não foi engano. Mas era só uma provação do Deus para saber se tu ia adorar Ele quando tu olhasse para um lado e para o outro e não houvesse saída. Às vezes as grades você não vê, mas às vezes você está cercado pelo mundo espiritual. Uma opressão que você não percebe, aleluia, com os olhos, mas tu sente o peso, a carga, a dor no corpo, nos ossos, dentro da tua casa. E é necessário tu crer para Ele abrir o caminho, aleluia, para tu passar e ser
Aleluia. Por isso, entende, igreja. Deus te escolheu, Ele escolheu Israel. Quando Ele leva Israel para o cativeiro, não é para oprimir Israel. Ele leva Israel para o cativeiro para salvar Israel. Às vezes vem a tua luta, não é para você perder, não é para Ele te perder, mas é para Ele te salvar. Aleluia, Jesus. Aleluia, porque Ele disse: eu o enviei, vós para o cativeiro, para mim vos conservar. Então, nem sempre no meio da tua luta tu está só. Ele está ali contigo, te conservando. Está doendo, mas Ele está conservando. Está sentindo fraqueza, mas Ele está te segurando. Aleluia. Alguém está te apontando, mas Ele está cuidando. Então, nem sempre é o fim, mas Ele coloca no cativeiro para conservar. E no tempo certo Ele tira do cativeiro, porque tu foi fiel até o fim. Então seja fiel ao Senhor até o fim. Aleluia. E saiba que só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. E assim Ele será contigo, e agindo Ele, ninguém pode impedir